E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre 5 livros para gostar de Albert Camus. Então te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido e vamos para mais um resumo de livro. Quem foi Albert Camus? Albert Camus nasceu em 7 de novembro de 1913 em Mondovì, uma pequena cidade na Argélia, então uma colônia francesa. Sua infância foi marcada pela pobreza, mas Camus demonstrou um talento excepcional na escola, o que lhe proporcionou a oportunidade de se mudar para a França continental para continuar seus estudos. Em Paris, durante a década de 1930, Camus mergulhou nos círculos intelectuais e literários, onde desenvolveu suas ideias filosóficas e literárias. Sua conexão com o teatro e sua participação ativa no movimento surrealista influenciaram seu estilo literário único. Durante a Segunda Guerra Mundial, Camus ingressou na resistência francesa, trabalhando como editor para o jornal clandestino Combat. Seu envolvimento na resistência solidificou sua posição como um defensor apaixonado da liberdade e da justiça. Após a guerra, ele ganhou reconhecimento internacional com a publicação de O Estrangeiro, um romance que examina a alienação e a absurdez da existência. O protagonista Merso tornou-se um ícone da literatura existencialista. No final da década de 1950, Camus estava em seu auge literário e filosófico. Além de seus romances, ele publicou ensaios influentes, incluindo O Mito de Sísifo, onde desenvolveu sua filosofia do absurdo. Em 1957, Camus foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura por sua habilidade em iluminar os dilemas morais contemporâneos. Sua notoriedade, no entanto, foi ofuscada por divergências políticas, especialmente sua crítica ao totalitarismo e ao stalinismo. A vida de Albert Camus foi tragicamente interrompida em 4 de janeiro de 1960, em um acidente de carro perto de Sens, na França. Sua morte prematura aos 46 anos privou o mundo de um pensador brilhante cujas obras continuam a influenciar a filosofia, a literatura e o debate moral. O legado de Camus persiste não apenas em suas contribuições à literatura, mas também em sua abordagem única para compreender a condição humana em um mundo aparentemente absurdo. Por que Albert Camus é importante? Albert Camus revolucionou a literatura e a filosofia do século XX por meio de suas obras, introduzindo temas profundos que exploram a condição humana, a absurdez da existência e questões morais. Aqui estão 6 temas importantes relacionados às obras de Camus. O absurdo da existência. Camus desenvolveu a ideia central do absurdo em sua filosofia, argumentando que a vida humana é inerentemente absurda, pois procuramos significado em um universo que parece indiferente às nossas buscas. Essa abordagem é evidente em O Mito de Sísifo, onde ele explora a questão fundamental de como encontrar sentido na vida diante da ausência aparente de um significado objetivo, a alienação e o estrangeiro. Em O Estrangeiro, Camus narra a história de Merso, um personagem indiferente e apático em relação às normas sociais e expectativas emocionais. Esse romance explora a alienação do indivíduo na sociedade e questiona as convenções sociais que muitas vezes moldam as vidas das pessoas. A revolta e a liberdade. Camus defendia a ideia de revolta como uma resposta à condição absurda da existência. Em obras como A Peste e O Homem Revoltado, ele examina a revolta como uma expressão de liberdade e resistência contra a opressão, seja ela política, social ou existencial. A ética do absurdo. Camus propôs uma ética do absurdo, sugerindo que, apesar da aparente falta de significado na vida, deveríamos persistir em buscar autenticidade e agir de maneira ética. Ele argumentou que a revolta contra a condição absurda poderia levar a uma forma de integridade e liberdade moral, a solidariedade humana e a luta contra a injustiça. Em A Peste, Camus aborda questões sociais e políticas, utilizando uma epidemia como metáfora para a disseminação do mal e da opressão. A obra destaca a importância da solidariedade humana e da luta contra a injustiça, mesmo em um mundo aparentemente indiferente. O individualismo e a responsabilidade pessoal. As obras de Camus frequentemente exploram o papel do indivíduo na criação de seu próprio significado e na aceitação da responsabilidade por suas ações. Seja através dos personagens de seus romances ou de seus ensaios filosóficos, ele destaca a importância do indivíduo em enfrentar as consequências de suas escolhas. 5 livros para gostar de Albert Camus. Aqui estão 5 livros de Albert Camus para quem quer conhecer o autor. O Estrangeiro.
O Estrangeiro é uma obra fundamental que apresenta o protagonista, Mersou, um homem apático e indiferente às normas sociais. A história começa com o narrador recebendo a notícia da morte de sua mãe, desencadeando uma série de eventos que exploram temas como alienação, absurdismo e a natureza da existência humana. A narrativa, escrita com simplicidade e clareza, provoca reflexões sobre a sociedade e as complexidades da condição humana. O mito de Sísifo. Neste ensaio filosófico, Camus aborda a questão fundamental da existência absurda. Ele explora a mitologia grega, em particular o mito de Sísifo, para examinar a busca humana por significado em um universo aparentemente indiferente. Camus argumenta que mesmo diante do absurdo, a revolta e a criação de significado são atos significativos e libertadores. A Peste. A Peste é uma obra que se passa em Oran, uma cidade assolada por uma epidemia de peste. A história segue um grupo de personagens enquanto eles lidam com as consequências físicas e emocionais da doença. A obra funciona como uma alegoria, explorando temas como solidariedade, luta contra a injustiça e a natureza efêmera da vida. O Homem Revoltado. Neste ensaio, Camus examina a história da revolta e da rebelião, desde as revoltas políticas até as manifestações individuais contra a opressão. Ele explora o papel da revolta na busca da liberdade e critica tanto a submissão passiva quanto a violência extremista. O livro reflete sobre a ética da revolta e a necessidade de resistir à injustiça de maneira consciente. A Queda. A Queda apresenta Jean-Baptiste Clamence, um ex-advogado parisiense, que confessa suas experiências e reflexões a um estranho em um bar de Amsterdã. A obra explora temas como culpa, responsabilidade e a condição humana. A narrativa é construída em monólogos, oferecendo uma visão intensa e introspectiva sobre a psicologia do protagonista. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esses livros. Para mais informações, acesse resumodilivro.net. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!